não dá para falar de luto, não dá para falar de perda se a gente não voltar um pouquinho atrás e falar da a formação dos vínculos entre as pessoas, para entender como a separação acontece, né? Depois eu vou passar por tipos de perdas e de lutos, manifestações diante do luto, e definir o que é esse momento, que já está definido, como é que ele chama? Um luto individual e coletivo antecipatório. Eu explico melhor depois, na hora que chegar lá. Então, o título é Luto na Pandemia, Covid-19, e as formas de lidar com as famílias enlutadas. Aqui você entende a família no sentido mais amplo da situação, né? Não só pai, mãe, filhos, mas a família extensa também. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de mencionar sempre é nós, seres humanos, vivemos na base das crenças. Todos nós temos crenças. Não se trata de crença religiosa. Nós acreditamos numa série de coisas. E essas crenças, elas são fundamentais para a nossa existência. Então, eu costumo dizer, nós somos o que cremos. Então, essas nossas crenças nos fazem tanto bem-estar, como nos fazem sofrer. Aí alguém pode perguntar, mas é possível mudar essas crenças? Eu digo, sim, é possível. É muito difícil, mas é possível, porque às vezes elas estão arraigadas há tanto tempo que a gente não sabe o que fazer para mudar essas crenças, né? E continua no sofrimento por causa de certas crenças disfuncionais que a gente tem. Mas isso é próprio do ser humano, todos nós temos, não é defeito, não é nada errado, é da natureza humana mesmo. Falar em morte significa falar em perda. Agora, falar em perda não necessariamente refere-se à morte. E as perdas, elas geram sofrimento e luto. Quanto maior o apego que a gente tem a uma pessoa, maior a dor da separação. Essa frase é do John Bowlby, criador da teoria do apego. Vou ver se alguém... Lá no final tem uma bibliografia bem resumida, se alguém tiver interesse em se aprofundar, é só ver lá, né? Então, quanto mais apegado a gente está às coisas ou às pessoas, maior a dor da separação. Alguns exemplos de perdas. Aquelas naturais do ciclo vital. Por exemplo, o bebê que está sendo amamentado e, de repente, ele não se amamenta mais no peito materno, vai se amamentar com a mamadeira. É uma perda. Então, a gente, o tempo todo no ciclo vital, tem perdas. A mudança da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a vida de senioridade, todas aquelas situações que são naturais do ciclo vital. Isso quando ele não é interrompido no meio do caminho. A pessoa morre com 3 anos de idade, né? Aí é outro tipo de... Não é uma perda natural do ciclo vital. Separações, qualquer tipo de separação. Meus filhos foram viver no Canadá para estudar e vão ficar lá 5 anos. É uma perda. Porque eles estão lá, eu estou aqui. Doenças, qualquer tipo de doença que me faça perder alguma coisa. A memória, no caso do Alzheimer, por exemplo, né? Que me faça perder movimentos, perda de partes do corpo, movimentos corporais, perda de contatos. As pessoas que... Hoje em dia, né, a gente só pode se falar meio... Só pode não, a gente pode se falar mais por online mesmo, né? Porque pessoalmente não está dando para abusar, né? Então, é uma perda também. Suicídios, assassinatos, projetos. Eu tinha um projeto de me casar esse ano, não deu. A pandemia não deixou. Então, o que eu vou fazer com isso? Quer dizer, nós precisamos ir fazendo adaptações, já entrando na Covid e na pandemia, a gente precisa fazer adaptação o tempo todo, principalmente de projetos. Meus projetos da vida, nesses últimos 2 anos, foram todos destruídos. Por quê? Porque eu tinha projeto de fazer uma viagem de 40 dias para a Europa, não deu. Tinha projeto de fazer uma big festa para comemorar meus 70 anos, não deu. Não deu por questões sanitárias, né? Eu imagino que todos estejam entendendo isso. Acidentes os mais variados, envelhecimento, uma forma de perda. A gente perde a gente fica mais lerdo, a memória já não é a mesma, e a gente se assusta, começa a pensar, será que eu estou com Alzheimer? Não está com Alzheimer.
É uma perda natural do envelhecimento. Perda do emprego, do trabalho e a morte propriamente dita. E aí eu coloquei um monte de pinguinho lá, que é tantas outras perdas a gente sofre ao longo da vida. Eu digo a gente sofre porque toda perda traz com ela um sofrimento, né? E, consequentemente, um luto. Aí eu vou voltar, então vamos falar um pouco da formação dos vínculos, que é a teoria do apego do Bowlby. Como é que os vínculos... entender o apego para poder lidar com a separação. Quando a gente entende como os vínculos vão acontecendo, não é que fica mais fácil, a gente consegue se adaptar melhor nos momentos de perda. Na vida, nós sempre precisamos de alguém que nos dê segurança para sobreviver, alguém que nos proteja. E esse alguém precisa ser alguém mais forte do que a gente, porque alguém mais fraco não vai nos aguentar. Então, todos nós precisamos de alguém que nos dê segurança para sobreviver. Buscamos nos apegar a alguém mais sábio ou mais forte, né? Porque se é uma pessoa frágil, você não sente nem vontade de compartilhar nada com essa pessoa, porque ao invés de te dar uma força, ela te puxa mais para baixo, né? É uma frase do Parques. No último livro dele, ele colocou isso e foi trabalhando em cima disso, para falar sobre perdas, né? O amor é o bem que todos buscamos. O cuidador é a nossa base segura. No caso da criança, o cuidador pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser alguém mais forte e nos dê conta de base segura para a gente. Aí ele fez uma tabela de quais são os padrões de apego, né? Tem apego seguro e apego inseguro. No apego seguro, os pais eles são mais sensíveis e responsivos às necessidades de segurança e de uma base estável da qual o bebê possa explorar o mundo. Ele se afasta sabendo que os pais estarão ali para recebê-lo rápido e calorosamente. Eles fizeram uma experiência na Inglaterra, alguns anos atrás, para chegar a essa conclusão, que era assim, colocaram crianças numa sala e os pais nessa sala. E de cada criança, a mãe, num certo momento, saía da sala para ver qual era a reação da criança. Então, a criança respondia das formas mais variadas, né? Ou se assustava, mas ela já imaginava que a mãe ia voltar, então ela ficava sem medo, sem nada. Apego inseguro. O ansioso ambivalente. Os pais são muito ansiosos, insensíveis às necessidades dos filhos e desencorajadores. Os filhos sofrem quando são separados, choram e se agarram raivosamente quando os pais voltam. Então, nesse experimento que a Mary Ainsworth fez, quando os pais voltavam, as crianças voavam no pescoço do pai ou da mãe, chorando, porque elas provavelmente pensavam que os pais tinham abandonado, não iam voltar mais. Isso gera uma insegurança nas crianças. O evitador, os pais não expressam sentimentos, não toleram proximidade ou punem o comportamento de apego. Quando a mãe se afasta, as crianças aparentam indiferença e despreocupação. Quando a mãe volta, as crianças ignoram, como se fosse uma vingancinha. Ah, é? Saiu? Voltou? Agora dane-se, né? Estou nem aí. Então é o tipo evitador. São coisas muito técnicas que eu estou passando, principalmente para o pessoal que está fazendo a especialização, formação em terapia de casal e família, depois poder estudar melhor isso e analisar melhor. Desorganizado e desorientado. As mães, geralmente, com o luto mal resolvido, imediatamente após ou antes do nascimento da criança. Se acontece um luto para essa mãe, ela geralmente é insegura ou depressiva no pós-parto. São menos sensíveis e responsivas ao comportamento do bebê. A criança sente-se impotente para provocar uma resposta na mãe. As mães não se sentem confiantes quanto à sua habilidade para cuidar da criança. Elas não têm esse preparo. Claro, não tem como também se preparar para isso, uma morte um pouco antes ou logo após o nascimento do bebê, né? Então, o que deveria ser fonte de segurança para o bebê, torna-se fonte de alarme. Esses são os três, os seguros e inseguros, tipos de apego
que foram estudados e desenvolvidos. Quanto melhor a gente entende isso, melhor a gente pode tratar uma mãe, um pai, um cuidador e a criança, consequentemente. Então, vamos passar para o luto agora. A gente fica a formação do apego e agora o luto. Qual a definição de luto? É um processo natural provocado pelo rompimento de um vínculo. Ele gera uma série de reações psicológicas, fisiológicas e comportamentais a partir de uma perda iminente ou atual de um ente querido, ou de algo significativo em nossa vida. Está acontecendo muito agora com o Pix, né? O meu dinheiro sumiu todo dia. Eu tinha 100 mil reais no banco, sumiu esse dinheiro. E agora? O que eu faço? É uma perda significativa, porque a pessoa estava juntando esse dinheiro para comprar uma casa e o dinheiro sumiu, né? Por isso que é a perda de alguma coisa ou de algo, né, significativo na nossa vida. O luto é o custo do amor. E o amor é a chave para entender e ajudar as pessoas enlutadas a atravessarem o vale escuro do luto. Eu vou repetir porque acho que é muito importante isso. O luto é o custo do amor. É o que a gente paga por amar. Aí você vai falar, então eu não vou mais amar ninguém, não vou mais me apegar a ninguém. Não, a vida não é assim. É um preço alto, mas o amor é uma recompensa muito mais alta, né? E o amor é a chave para entender, para os terapeutas familiares, né? E ajudar as pessoas enlutadas a atravessarem o vale escuro do luto. Lá no fim eu vou dar uma série de dicas de como agir com as famílias, com as pessoas enlutadas. Tipos de luto. 3 tipos mais tecnicamente falando. O luto normal é aquele que a pessoa passa por todas as fases do luto e consegue se recompor, ela consegue se adaptar. Não necessariamente aceitar, mas ela consegue se adaptar a uma vida sem a pessoa aqui presente, né? O luto complicado, ele tem várias características. O que é o luto complicado? É o luto inibido. A pessoa não consegue manifestar esse luto. Ela faz tudo o que tem que fazer, mas não consegue reagir a esse luto de uma forma emocional, por exemplo. Geralmente, o luto inibido acaba ficando adiado. 2 anos depois, a pessoa começa a ter um negócio, começa a passar mal fisicamente, vai no médico, não sabe o que é, e quando a gente vai analisar do ponto de vista psicológico o que aconteceu nesse período, a gente percebe que o luto ficou travado lá atrás, ficou adiado, então a gente precisa refazer as fases do luto com essa pessoa para ela poder deslanchar e dar seguimento à vida. O luto crônico é aquele que começa e não dá a impressão que não tem fim. A gente vê muito, quando eu estive em Portugal, eu vi uma senhorinha de preto andando na rua, de preto de cima e embaixo, né? E eu falei, mas quem são essas senhorinhas? Né? Elas falam, são pessoas que perderam o marido e decidiram ficar de preto e de luto até morrer. Esse é o luto crônico, quer dizer, a pessoa que ela não está interessada em resgatar ou em se dar outras opções de vida que não seja viver sentindo a falta ou do marido, do filho, seja lá de quem for. Zé Paulo, Oi. Zé Paulo, tem uma pergunta aqui que diz respeito também que as pessoas estão juntas, se juntam por fusão e diferenciação. E uma das maiores dificuldades nas situações de perda com pessoas é com pessoas de baixa diferenciação da família, né? Baixa diferenciação com as pessoas que gostam. Sim. Acho que a pergunta é se estaria ligado a algum desses daqui ou a questão do apego, se é só o apego ou se é questão de fusão também, né? Grupos são as duas fusionados. Coisas. Eu entendi mais como um comentário do que uma pergunta. Você fez um comentário, é válido, é isso mesmo. Quanto mais fusionado você está, mais grudado você está, mais difícil é a hora de desgrudar. Eu costumo fazer assim. Vocês estão me vendo? Então, né? Isso daqui. Mais para alto. Se rompe, fica um buraco aqui, fica um buraco. Para esse buraco fechar
e eu me reconstruir, leva tempo. E geralmente eu preciso fazer um trabalho terapêutico para me reconstruir sem a outra parte que não tem mais. E eu vou usar uma palavra que eu não gosto muito, mas me conformar, ou seja, aceitar que a pessoa se foi e não volta mais. Então, quanto maior a fusão, a teoria do apego, maior a dificuldade na hora que há o rompimento. Não sei se ficou respondido. Acho que sim, acho que sim. Tá. O luto não autorizado, eu vou dar um exemplo clássico, né? O homem tem uma esposa e ele tem uma amante que ninguém conhece. Essa amante, ela fica bloqueada de viver o luto dela, porque ninguém sabe, é uma coisa muito de segredo. Ela vai compartilhar com quem, se ela é amante do sujeito? Se ela aparecer no velório, é um desastre, né? Então, o luto não autorizado, esse é o exemplo mais clássico, né, das pessoas que têm amantes. O luto prolongado, que é aquele luto que começa e vai, demora. E o luto coletivo. Atenção, esse é já começa a pandemia. O luto que nós estamos vivendo é um luto coletivo. Ele é individual, mas é coletivo. Todos nós estamos enlutados. E todos nós estamos com luto antecipatório, porque se a pessoa é internada no hospital, você fica esperando, meu Deus, será que vai entubar? Se entubou, a gente já pronto, não sai mais. Eu vou rezar, eu vou fazer o que for, mas o perigo é tão grande que eu já estou vivendo um luto antecipatório. Pronto, não vai sair mais da intubação. Eu volto melhor mais para frente. Então, esses são os 3 tipos de luto. Aí, o luto que estamos vivendo na pandemia Covid-19 é o antecipatório coletivo. A pessoa entrou no hospital, foi internada, meu Deus do céu, a gente já começa a entrar em pânico. Claro, aí tem todas os rituais que nós fazemos e temos o direito e precisamos fazer. Falo mais para frente dos rituais. Por exemplo, de religião. A gente vê muita gente na frente dos hospitais, ajoelhadas, rezando, fazendo preces, para que essa pessoa se cure e saia no momento seguinte, né? Mas essa pessoa pode não sair. Então você fica assim, como se ficasse no fio da navalha. O que será que vai acontecer com esse meu ente querido, né? Que está lá, está entubado, será que vai melhorar? Será que não vai? O que eu faço da vida? O máximo que eu posso fazer é orações, rituais, chegamos lá daqui a pouco, mas o que tem sido definido é esse, é o luto antecipatório coletivo e, claro, individual, porque o coletivo junta uma série de pessoas, cada um vive o seu tipo de luto. As dimensões do luto também é técnico demais, eu vou partir para quais são as dimensões em seguida. Tem a dimensão cognitiva do luto, a emocional, a física, a espiritual e a sociocultural. Sociocultural é assim, não existe uma forma única de se viver o luto no mundo. Outro dia me perguntaram assim, existe um luto brasileiro? Não existe um luto brasileiro. Cada região do país vive o seu luto de um jeito. Mas se você vê, por exemplo, Israel, Palestina, a Índia, outras culturas, cada uma delas tem uma forma de viver esse luto. No México eles cantam, eles fazem festa, comem comidas, enfim. Para nós pode parecer estranho, mas é a forma deles viverem o luto deles. Por isso que ele é socioculturalmente definido, a forma de reação ao luto. Aqui tem uma quantidade gigantesca de situações. Não sei se eu vou ler rapidamente, mas com certeza alguma dessas coisas, ou todas, ou uma boa parte dessas coisas, a gente tem sentido ou sente. Confusão, desorganização, falta de concentração, desorientação, negação, choque, entorpecimento, revolta principalmente com relação ao sagrado. Eu costumo dizer assim, se você está revoltado com Deus, manifeste sua revolta com Deus, brigue com Deus,
Porque se você engolir a revolta, você não passa para a fase seguinte, que é da elaboração do luto, né? Sentimento de culpa, puxa, mas se meu filho não tivesse ido naquela abençoada daquela festa, ele não teria trazido o Covid para casa e o pai dele não estaria hospitalizado hoje. Então, sentimento de culpa desse filho, dessa esposa. Sentimento de alívio, quando, ufa, melhorou e saiu do hospital. Depressão, irritabilidade. Nós estamos muito irritados. E não, às vezes a gente está irritado e não sabe nem por quê. É o conjunto da obra. Solidão, saudade, descrença, ansiedades, medos, pânico, alterações do apetite e do sono, palpitações cardíacas, exaustão, diminuição ou perda do interesse sexual, alterações de peso. Então, ou a mulher ou o homem fala assim, nossa, ele não tem mais interesse por mim, nossa, ela não tem mais interesse por mim. Não, não, sexualmente falando, não é isto. É uma reação à perda, uma reação de luto. Dores de cabeça, choro, mudanças no funcionamento intestinal, sonhos, perda ou aumento da fé, questionamento de valores, sensação de ter sido traído por Deus, desapontamentos com profissionais da igreja, isolamento, falta de interação, perda de capacidade e se relacionar, perda da capacidade de se relacionar socialmente. Então, se alguém está sentindo algumas dessas coisas ou todas essas coisas, óbvio, nós temos que, em primeiro lugar, tentar eliminar as possíveis causas fisiológicas. Então, fazer uma consulta médica, ou com um psiquiatra, ou com um neurologista, tal. Não imaginar que isso seja só também coisas psicológicas, né? Então, vamos ver primeiro as causas fisiológicas. Se tem algum problema fisiológico, como já aconteceram várias vezes, achando que era uma situação emocional e, no fim, a pessoa estava infartando, né? Então, é importante primeiro eliminar as possibilidades de causas fisiológicas. Que a gente tem uma mania, a gente que é psicólogo, às vezes escorrega e fala assim, isso daí você está somatizando, né? Fácil, simples assim, né? Não, vamos checar primeiro se não tem nenhuma razão fisiológica aí, né? Morte súbita e morte anunciada, que é o luto antecipatório. A morte súbita é aquela que ocorre inesperadamente, desencadeia reações para as quais as pessoas não estão preparadas. Elas podem causar impactos e consequências mais devastadoras do que as da morte anunciada. A pessoa saiu para ir na padaria, foi assaltada, levou um tiro e morreu. É uma morte súbita, né? Ou teve um ataque do coração e morreu. Então não dá tempo de ter preparo nenhum, nem a pessoa e nem a família. Já na morte anunciada, é aquela previamente identificável por meio da presença de um conjunto de sinais e sintomas, como nos casos das doenças terminais. Então, há 2 anos atrás, eu acompanhava muito pacientes com câncer em estágio avançado, no hospital, em casa, acompanhava a família, para ir preparando, de alguma forma, essa família ou esse paciente para a situação que estava acontecendo. Porque a pessoa já estava desenganada. Hoje, essa morte anunciada, ela começa a existir a partir do momento em que a pessoa, como eu falei agora há pouco, quando a pessoa entra no hospital, foi internada, está no quarto, está na enfermaria, está na UTI, dependendo de onde ela estiver, o desespero fica maior. Foi para a UTI, teve que ser entubado. Então a gente já começa a entrar em pânico, porque se foi entubado, meu Deus, será que vai sair? Será que não vai? Um último caso famoso nesse aspecto, famoso porque acredito que todo mundo ficou sabendo, foi do Paulo Gustavo. Fizeram lá tudo que era possível, botaram um pulmão para funcionar, tal, e ele ficou quase 1 mês com aquilo e, no fim, não adiantou. Quer dizer, ele acabou falecendo mesmo. Então, a morte anunciada, na época da pandemia, ela começa assim. A pessoa entrou no hospital, a gente já começa a sentir alguma coisa que vai acontecer de ruim. E como a nossa mente, ela trabalha muito mais no pensamento negativo do que no positivo, ela já vai para diretas, pronto, vai morrer, vai ser uma desgraça, vai acontecer uma coisa ruim. O pensamento positivo
Se a gente quiser tê-lo, nós temos que fazer um exercício mental para puxar o pensamento positivo, senão ele não vem. Sozinho ele não vem. Isso é muito importante também. Cada um vive o seu luto de uma forma única e particular. Pode ter todas as regras que foram possíveis, olha, o luto é isso, tem aquilo, papapá, mas cada um vive o seu luto de uma forma única e particular. É o meu luto, é o seu luto, é o do filho, é o da mãe, é o do pai. E aí, não existe um modelo único e correto de lamentar ou de lidar com a perda. Isto é culturalmente definido. Então, a gente aqui fala do nosso jeito ocidental brasileiro de como lidar com isso, mas não significa que na Coreia do Sul eles lidem do mesmo jeito, que no Japão eles lidem do mesmo jeito. Então, é culturalmente definido. Para os terapeutas, não existe, eu estou dizendo terapeutas e não psicoterapeutas, tá? Não existe também uma estratégia clínica correta e única para se utilizar com as famílias que experimentam uma perda. Nós temos que entrar no mundo dessa família, no mundo dessa pessoa, pegar o referencial dela, né, e ir seguindo a família ou essa pessoa de acordo com os valores que ela tem, de acordo com os rituais, os valores, né, que aí já engloba. As famílias vivem diversos tipos de luto, diversos processos de luto. O da pessoa, o pessoal de cada um. Então, o meu luto, imagina uma família assim, pai, mãe e 2 filhos. Ele é esposo e ele é pai. Ela é mãe e é esposa. Os filhos são irmãos. Então, existem vários subsistemas vivendo ao mesmo tempo. Então, além do luto individual, tem o luto dos subsistemas, né? Pessoal de cada indivíduo, o luto pela mudança na dinâmica familiar, o luto social, o luto religioso e o luto pela futura perda concreta. Aí está o luto antecipatório. O significado, os rituais e o processo de enlutamento variam conforme cada sociedade e suas diferenças culturais, bem como a circunstância em que a morte ocorre. Eu estou repetindo muito isso, porque senão a gente fica assim, o luto que eu conheço é o luto aqui no mundo ocidental, então ele funciona desse jeito. Não, não é. De repente você vai atender uma pessoa, ou mesmo aqui, né? Você vai atender uma pessoa que é de uma religião que lida com o luto de um jeito diferente. O importante é você entrar no mundo dessa pessoa. Vamos supor que seja uma testemunha de Jeová. Eu não sei como é que é. Então, eu preciso primeiro, eu, terapeuta, saber como é que eles lidam com isso para eu poder fazer, ajudar de alguma forma no luto deles, né? A pandemia tem provocado uma profunda transformação na nossa sociedade em diversos aspectos. Ou seja, o mundo já não é mais o mesmo. A gente está torcendo para que ele volte a ser. Eu, particularmente, acho que não voltará. Ele já não está, já não é e não será. Ele será um mundo diferente. Exemplo é nós, terapeutas, que estamos atendendo online. Quer dizer, quando é que a gente imaginou, naquela época, que ia atender online? Nem o Conselho Federal de Psicologia permitia. Hoje, nós estamos atendendo online e funciona muito bem. E a gente consegue fazer alguma coisa. Isso é que é importante, né? Fazer alguma coisa. O significado, os rituais e o processo de enlutamento variam conforme cada sociedade, suas crenças. Já falei 1000 vezes isso, né? Bem como a circunstância em que a morte ocorre. Esqueci de passar para frente, é aqui. Nós podemos ainda não ter perdido uma pessoa nessa época da pandemia, mas nós já perdemos muitas coisas. Perdemos a liberdade de ir e de vir. Claro que é preventivo, é uma questão sanitária, mas a gente perdeu essa liberdade e ela faz falta. Muita gente perdeu trabalho, segurança econômica, eventos cancelados. Ontem mesmo eu recebi um telefonema dos amigos que moram no sul de Minas, que plantam morango. Eles vivem do morango. Teve uma chuva de granizo, destruiu todo o morango. E essa é o jeito deles viverem,
destruiu o morango, não tem mais. Como é que eles vão viver agora? O que eles vão comer? Como é que eles vão fazer? Tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Os ritos de despedidas não podem ser realizados como antes. Estou falando em época de pandemia já, né? O isolamento, por causa da possibilidade de contaminação, os caixões são lacrados, velórios rápidos e com poucas pessoas nos impedem, questão de saúde pública. Essas situações podem gerar o desenvolvimento do luto complicado. Há um forte impacto em nossas vidas. Teve que se mudar por uma questão de saúde pública. Nós não podemos ir ao velório. Ou se a gente vai todo paramentado, fica um pouquinho só os íntimos entram, não dá para abraçar, não dá para beijar, não dá. Dá para fazer tudo mentalmente, mas não fisicamente. Essa é uma mudança muito dolorosa. Então, os rituais já foram revistos, mas precisam ser de novo revistos e ressignificados. Quer dizer que eu não fiz um luto legal para o meu filho que morreu? Não, não é isso. Se você se expuser lá, você está sujeito a se contaminar e você também morrer. Então, a gente precisa ressignificar a concretude deste luto, sob pena da gente sofrer impactos mais traumáticos, né? Algumas coisas que estão acontecendo, algumas formas que estão acontecendo estratégias remotas de despedida, por vídeo ou por online. Tem algum parente, às vezes eles até contratam, né? Alguém que vai lá com uma câmera e filma tudo o que está acontecendo e a pessoa assiste online de casa, como os cultos religiosos estão sendo assim também, né? Mandar mensagens em gravações ou escritas aos enlutados e pedir para a enfermagem, para o enfermeiro, para alguém que tenha acesso ao UTI, ou para ler, ou para mostrar. E o ler não significa ler se a pessoa está inconsciente, né? A gente pode ler mentalmente, imaginando que essa energia, e aí é uma outra possibilidade, né? A pessoa vai receber aquela mensagem, mesmo que eu estou pensando, não necessariamente falando. Livro de memorial online, escrever mensagens e pedir para os profissionais de saúde ler para o paciente, organizar um ritual para daqui a algum tempo. Então, daqui a algum tempo, nós vamos fazer um ritual. Vamos fazer o quê? De acordo com cada família, de cada crença, vamos organizar um ritual de despedida, mas daqui a algum tempo, não agora. Cultos virtuais, as igrejas estão fazendo muito, fortalecimento das redes religiosas e sociais e ajudar os enlutados em seu processo, ou seja, criar outras possibilidades. Essas são as que estão acontecendo e as que eu imagino que podem ser feitas. Mas nós temos a criatividade suficiente para gerar outras possibilidades de despedida, né, a hora que a pessoa morre. Aqui são os principais procedimentos. Aqui, não necessariamente... A Maria Helena Pereira Franco, ela lançou um livro recentemente, que é O Luto no Século XXI. Então, está atualizadíssimo esse livro. Para quem tiver interesse técnico de ler, está muito bom, muito atualizado. Então, uma das coisas que ela coloca é assim: eu não preciso ser psicólogo para atender uma família, para atender um paciente. Eu posso ser psicopedagoga, assistente social, fono, amigo, posso ser, desde que eu entenda alguns princípios. E quais são esses princípios? Primeiro, reconhecer e validar o luto, ou seja, legitimar para a pessoa, para a família, que ela reconheça que a pessoa se foi. Ajudar o enlutado a se dar conta da perda. São atitudes que nós podemos e devemos fazer na medida em que as pessoas permitam, né? Porque tem pessoas que não querem, não quero falar a respeito. Então, respeita o silêncio, não faça nada.
Há tempos atrás, as pessoas me perguntavam assim, quando eu chego num velório, o que eu falo para a pessoa? Eu respondia assim, você não fala nada. Você chega e dá um abraço nessa pessoa. Mas hoje não dá para dar esse abraço. Então, o que eu faço? Fico por perto dessa pessoa. Por quê? Os enlutados, eles ouvem cada coisa que, pelo amor de Deus, a intenção da pessoa é ajudar da melhor forma possível, mas, sabe, essa coisa de seja forte, agora é com você. Não, pelo amor de Deus, a pessoa está vivendo um momento de fragilidade, ela não pode, nós não podemos cobrar ela para ela ser forte, aguentar. Não. Deixa ela ter o momento dela. Então, não devemos dar conselhos que nem para a gente funcionaria, porque se alguém falasse para mim assim, seja forte agora, eu ia mandar a pessoa para aquele lugar, né? Pô, eu estou frágil, estou aqui todo mole, porque morreu um ente querido, e você vem falar para eu ser forte? Não. Incentivar redes de apoio online, né? Ou, se puder, receber poucas pessoas de visita. Ajudá-lo a identificar e expressar os seus sentimentos desde que ele queira, desde que o enlutado queira. Você gostaria de falar um pouco a respeito disso? Não, agora não. Deixa para outra hora. Ok. E fica ali do lado só. Ou fica na tela com ele. Não mexer nas coisas que a pessoa não se sente preparada ainda para falar. Não quero falar nada sobre isso. Deixa eu ficar aqui comigo. Depois vai ter a hora de eu expressar o meu sentimento. Chora, você tem que chorar. Não tem que coisa nenhuma, gente. Cada um vive o seu luto do seu jeito. Ajudá-lo a viver sem o ente querido, ou seja, já é preparando para uma adaptação, aquela pessoa já não vai estar mais lá. Facilitar o reposicionamento emocional com relação à pessoa perdida. Nossa, é um amor da minha vida. Ele continua, ou ela continua sendo o amor da sua vida. Só que não está fisicamente presente, mas ele está nas suas lembranças, ele está nos objetos da casa, nas fotos, ele está em rituais, né? Entender e lidar com esses comportamentos, oferecer apoio continuado. Eu não sei como é que nós estamos de tempo, Cecília. Falta 7 minutos. Tá. Para abrir para diálogo, tá? Para abrir para diálogo. Tá, eu estou quase no fim. Entender e lidar com esses comportamentos, oferecer apoio continuado. Não adianta. Ontem mesmo eu vi uma pessoa, quando minha irmã morreu, nossa, todo mundo ligava todos os dias. Uma semana depois, ninguém mais ligou. Gente, apoio continuado, né? E a gente pode orientar os amigos a fazer isso. Não necessariamente a gente como terapeuta, como psicoterapeuta. Reconhecer potencialidades e recursos internos, adaptabilidades e flexibilidades. Então, vamos tentar ajudar a pessoa a se reconstruir num novo momento, numa nova fase da sua vida. O que é que eu posso fazer agora sem a presença do meu marido aqui? Eu nunca fui no banco, não sei nem como é que faz. Alguém vai ter que orientar essa pessoa, ir junto, ensinar, explicar, né? Porque a potencialidade ela tem, ela só não sabia porque o marido fazia tudo para ela não tinha essa especialidade. Estou falando de casos reais que têm acontecido, tá? Examinar e ajudar a elaborar defesas para lidar com o problema, como é que eu me protejo disso, e se for o caso, identificar o grau de problema e encaminhar. É isso. Se a gente percebe que essa pessoa está precisando de uma ajuda medicamentosa, gente, vamos encaminhar para o psiquiatra, para um neurologista, para um clínico geral, para um cardiologista, para que ele possa, eventualmente, dar um ansiolítico durante um tempo, ou um antidepressivo, para a pessoa conseguir se manter de pé. Então, identificar o grau do problema e encaminhar. Isso tudo embrulhado na empatia, numa escuta ativa e compaixão. Escuta ativa é eu ouvir a pessoa. Nós estamos com muita dificuldade de ouvir o mundo de modo geral. Nós estamos mais para falar, e menos para ouvir. Nós precisamos ouvir e ouvir. Isso é a escuta ativa. E a pessoa perceber que você está ouvindo, não é? Está ouvindo e
abrindo a boca, está ouvindo e olhando para o lado, pelo amor de Deus. É focalizar na pessoa e mostrar para ela, quer dizer, se sentir conectado com a pessoa, que é a empatia. A empatia, escutativa e compaixão. Aquilo que eu já falei, não há um luto brasileiro, por luto é culturalmente definido. Porém, existe um processo dual para intervenções. O que é o processo dual? No primeiro momento, não. As duas coisas podem caminhar juntas, porque os dois coexistem. É orientação para a elaboração das perdas vividas, processos internos e sentimentos. Então, se você é um terapeuta, ajude a pessoa nesse aspecto. Dual, o outro, orientação para restauração, readaptação na vida sem a pessoa que morreu. Os dois coexistem. Geralmente, vem primeiro aquele, para a elaboração das perdas vividas. Ok, caminhei. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para restaurar isso, readaptar a vida sem a pessoa que morreu. É o tal do processo dual para intervenções. Definição de luto antecipatório, acho que já foi dito, mas eu tenho 2 minutos e eu vou falar de novo. O luto antecipatório, então, é um conjunto de processos deflagrados pelo paciente, pela família, a partir da progressiva ameaça de perda. Hoje, muito mais pela família, porque o paciente está lá entubado, não podemos entrar na UTI para fazer isso. Ninguém pode. É um ativo processo psicológico de enlutamento empreendido pela família e pelo paciente na fase entre o diagnóstico e a morte propriamente dita. Essa é uma definição antiga que precisa ser adaptada à pandemia, à Covid. Entrou no hospital, acabou, você não vê mais. Eventualmente o médico ou o informante vem te dizer, olha, está estável, olha, está estável, olha, está estável, mas você não tem, né? Não pode entrar, porque se você entrar, você corre riscos, né? Na medida em que você ajuda o familiar no seu luto antecipatório, você provê a eles tempo para gradualmente absorver a realidade da perda iminente. Então, a pessoa está lá internada, você está atendendo essa família. Então, você pode fazer um trabalho muito legal com essa família para que ela vá absorvendo a realidade dessa perda iminente, né? Sem desconsiderar o que ela pensa e o que ela acha. Você não pode impor os seus valores. Olha, a possibilidade, o que você pensa a esse respeito? O que o médico está falando a esse respeito? Você está se preparando para isso? O que você acha que pode acontecer? Mas não a gente fala assim, vai morrer mesmo, então vamos começar a preparar não sei o quê. Nada disso, né? Aqui tem uma série de sites que são interessantes, se vocês quiserem depois saber mais sobre o assunto, né? A Fiocruz, vamos falar sobre o luto, Instituto de Psicologia 4 Estações, Instituto Maria Helena Franco de Psicologia, Missão Covid, Instituto Entrelaços, aí do Rio de Janeiro, se não me engano, Paliar. Então, tem muitos sites hoje em dia. A gente só tem que tomar cuidado, assim, quem é que fez, quem é que escreveu, que seja alguém que tenha conhecimento de causa, porque papel aceita qualquer coisa, inclusive o papel higiênico, né? Aqui tem uma sugestão bibliográfica, e aí eu indiquei um livro que é muito interessante, que é o do Saramago. Saramago, ele escreveu um livro, é difícil de ler Saramago, porque ele não pontua nada, né? Ele vai escrevendo direto. As Intermitências da Morte. É muito interessante, porque são 2 países, e num país todo mundo começa a morrer e não quer morrer, e no outro ninguém morre. Então, um quer imigrar para o outro. Então, eles começam a ver assim, quais são as dificuldades de ficar numa morte que não vai morrer, ficar sofrendo, e mudar para o outro país e já morrer. É um livro, não diria cômico, mas é um livro muito inteligente, As Intermitências da Morte. O último livro da Maria Helena que eu estava falando, a Franco, é esse, O Luto no Século XXI, da Sumos. Ela lançou agora, semana retrasada, né?
E o Parques tem alguns outros aí que são bem interessantes. E eu gostaria de, para finalizar, ler para vocês um poema do Alden. Esse poema é o seguinte, ele foi utilizado no filme 4 Casamentos e um Funeral, mas o poema já existia antes. Eu acho de uma sensibilidade. Então, é assim, o companheiro do sujeito morre, e ele vai lá, no filme, né? E ele vai dizer alguma coisa, e ele escolhe o poema do Alden, que eu vou ler. Parem todos os relógios, desliguem os telefones, jogue-se aos cães um osso para que eles parem de ladrar, silenciem os pianos e com toques de tambor tragam o caixão e deixem os enlutados vir. Voem em círculos os aviões, escrevendo nos céus a mensagem: ele está morto. Ponham laços dos pescoços brancos das pombas, usem os policiais luvas pretas de algodão. Ele era meu norte, meu sul, meu leste, meu oeste. Minha semana de trabalho e meus domingos de folga. Meu meio-dia, minha meia-noite, minha fala, minha canção. Eu pensava que o amor fosse eterno. Enganei-me. As estrelas não são mais necessárias agora. Dispensem todas. Embrulhem a lua e desmantelem o sol. Despejem o oceano e varram fora os bosques, pois nada mais agora pode servir. É a expressão mais profunda sobre a perda de uma pessoa, e eu queria deixar isso para vocês. Acabou, Cecília. O que eu faço agora aqui? Desligo as slides? Primeiro, o impacto da gente ler ouvir, né, esse poema, que realmente é a dor profunda que todos nós, que já tivemos entes próximos, falecidos, mortos, é uma verdade, né? Por um tempo, é como se o chão tivesse sumido, né? E a gente fosse para um buraco. Né? Não precisa mais nada, né? Não precisa mais nada, né? É terrível, mas é isso mesmo, né? Infelizmente. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. É a primeira vez que eu leio esse poema sem chorar. Mas esse Toda vez que eu leio, meu Deus do céu, eu fico muito emocionado. É muito impactante, mas emocionante mesmo. Também fiquei bastante emocionada. Mas a gente tem aqui ainda meia hora para a gente estar conversando com você. Primeiro, agradecer ter nos trazido essa apresentação e abrir agora para quem queira dialogar com você, conversarmos, trocarmos sobre um assunto tão impactante, mas tão real, vivido, tanto hoje, né? Tão vivido hoje. Coletivamente, como a gente está dizendo. Né? Coletivamente, antecipatório, coletivo, mas é individual também. Também. A gente tem aqui uma colocação do Jeremias, um associado nosso, que diz: o luto no país está travado. Se você não reconhece o vírus, como validar suas vítimas e familiares que ficam, se não sou coveiro? Nos países em que os líderes ou presidentes foram à frente, houve outra conotação. O país se viu representado na sua dor. Falta simbolização. Tem um som aqui atrapalhando, não sei se você escutou tudo. Bem, é uma colocação de como também... Ótimo. Tem muito a ver com o apego lá atrás, que eu falei assim, olha, nós precisamos de alguém mais forte e que me passe segurança. Nós não estamos recebendo isso do nosso governo. Né? Em outros países que receberam, o próprio estado psicológico da população é outro. Aqui nós não temos isso. Essa pessoa forte, essa pessoa que nos dê segurança, que nos dê esperança. Aliás, é outra palavra importante. Tem uma pergunta aqui de Renata: como ajudar um paciente que não acredita que o ente querido, filho, se foi,
tem alguma técnica que nos auxilie? Não acredita que o ente querido, filho, se foi. Tá. Técnica não tem. Eu não chamaria isso de técnica. Eu chamaria isso de empatia, de compaixão, de aproximação e de pessoas queridas que possam estar junto para poder conversar, desde que a pessoa queira conversar a respeito. Mas técnica não tem. Eu, pelo menos, não conheço uma técnica. Olha, eu vou aplicar uma técnica aqui que você vai esquecer que o teu filho morreu, né? Eu queria agradecer muito essa brilhante exposição, foi excelente. Acho que ele percorreu assim um caminho longo, lá desde as formas de apego até como lidar com as perdas. E eu fiquei muito encantada, José Paulo, quando você falou da escuta. Foi um momento que me tocou muito, né? A escuta ativa, a presença radical, você está atento ao que o outro coloca. E eu fiquei pensando que a gente está vivendo tantas perdas, tantos lutos nesse momento, não só de pessoas, mas também dos nossos planos, dos nossos projetos, e que às vezes a gente fica atento demais aos lutos das pessoas, lutos grandes, mas eu penso que também a gente tem que ter uma escuta para essa dor da perda dos nossos projetos, do nosso futuro, que não aconteceu como planejado. Né? Então, Exato. Fiquei muito tocada com isso, queria conversar um pouco sobre isso também. Eu agradeço pelo comentário dela. Okay. Tudo o que eu faço, eu adoro o meu trabalho, adoro atender, adoro ajudar pessoas, e fiquei muito triste quando eu descobri que eu não podia mais trabalhar o luto antecipatório presencial. Então, aí eu tive que me refazer rapidamente e criar um jeito alternativo. Então, eu tenho feito isso online e tem funcionado legal, tem funcionado bem. Claro, não é a mesma coisa que você está pessoalmente fazendo uma leitura corporal da pessoa, mas só de ver o semblante da pessoa já dá para a gente deduzir e já dá para a gente, de alguma forma, ajudar. Só o simples fato de estar aqui, olhando para a pessoa, e a pessoa está nos vendo e sabendo que está prestando atenção no que a gente está falando, já é um ganho. Se alguém descobrir algum outro jeito, por favor, me avise, que eu adotarei rapidamente. O Cida de Mogi das Cruzes, ele é professor lá. Agora, a minha diretora está te vendo também, o outro diretor aqui. É uma alegria muito grande. 30 anos quase, caramba, hein? Nossa senhora, você falou assim, preparando para os 70. Falei, caramba. Zé Paulo, eu trabalho com a comunidade idosa aqui em Mogi, né? E aí tem muitos idosos que estão passando por uma situação com medo de sair à rua. Sim. Então, se está dentro de casa, tudo bem, mas quando coloca o pé na porta para sair, aí volta pânico, né? Com pânico, totalmente com pânico. Então, você dá aula de espiritualidade, está dentro de casa, está tudo certo, está tudo bem. Mas aí, a dificuldade de sair. Então, nós estamos entre dois extremos. Quando você sai à rua e você vê um povo ou muita gente que não está nem aí, parece que está vivendo num país das maravilhas, e o meu público com muito pânico. Eu fico pensando, né, como viver com essa realidade que afeta a todos nós hoje. Eu acho que afeta a mim muito, porque eu tenho que sair à rua, e aí eu deparo com tudo isso, isso também me afeta. Como você está lidando com isso? Talvez seja quase que uma pergunta pessoal, né? E a alegria de te ver, tá? Então, um abraço. Você mesmo, Cido, me deu essa resposta há alguns meses atrás, quando você paramentou seu paizinho querido, você paramentou ele, de máscara e tudo, e saiu pela rua caminhando por lugares seguros, por parques, com ele com a máscara, com aquela... Você levou ele passear. É isso é possível. O que não é possível é se aglomerar, fazer essa bandalheira que geralmente os mais jovens ou desviolados estão fazendo, né? Mas é possível sair, sim, é possível ir a
supermercado naquele horário apropriado, que é das 8 às 9, para pessoas de idade. Então, é possível sair de casa, desde que com os devidos cuidados. E você me deu essa resposta, seu danado. Legal. Foi bom te ver, tá bom. E aguardamos uma palestra para nós aqui também. Tá legal, só falar. Tá bom, obrigado. Ana Cristina agora. Ana Cristina, por favor. Oi, bom dia, Zé Paulo, obrigada, adorei te ouvir, emocionante. Você está onde? Está em São Paulo, está no Rio, você está onde? Estou em São Paulo, no meu apartamento. São Paulo, tá bom. Eu revezo entre aqui... Não, estou falando de cidade. Eu tenho uma chácara lá, aí eu levo o computador para lá e trabalho lá, mas hoje eu estou em São Paulo. Tá bom. Não podia te chamar para a gente fazer parte da SBPO do Rio, mas aí tem de São Paulo também, para você estar trazendo essa transmissão bacana. O José Paulo, eu acho que eu vou aproveitar o Aparecido também, pessoal, assim, nos nossos lutos também. Eu também trabalho com família, também da psicologia, também com o indivíduo, e eu estou também percebendo meus próprios lutos agora em consonância, apesar de não ter um luto iminente, né? Eu tenho uma filha grávida que vai ter filho, para mim o luto é também antecipatório, o que pode acontecer, né? Mas como é que você faz? Estou pensando assim na sua... como é que você faz? Porque nós também precisamos, né, nos proteger também, nos cuidar. E eu estou fazendo uma coisa, não sei se você acha que é legal, eu também queria uma opinião sua disso, é de fazer com que as pessoas com que atendo, e até na minha vida pessoal, deixem mensagens, entreguem mensagens para o outro, de palavras, de poesia, uma forma de estar fazendo essa amenizar. Agora, para mim, uma palavra máxima tua, até pela própria tua fala, é o amor, a compaixão, né? Esse é o nosso companheiro. E como é que você faz com você, para a gente até ouvir você um pouquinho desse acolhimento? Sua própria voz já é acolhedora, tá? Sua forma de falar. Então, assim, esse acolhimento, para você, esse acolhimento que às vezes não é nada, é só o amor e está ali, estou aqui. Vou te dar uma poesia, vou te dar essa palavra. Como é que você vê isso, tanto no atendimento pessoal quanto na nossa vida pessoal, na tua experiência? Eu posso dizer da minha experiência, né? Primeiro, eu reduzi bastante a quantidade de atendimentos, porque quando eu termino um atendimento, eu dou meia hora para me refazer, para me reposicionar. Eu faço mindfulness, então eu pratico mindfulness, faço as meditações, faço as minhas orações, peço ajuda ao universo, a Deus, a Nossa Senhora, aos meus sagrados, né? E dessa forma eu procuro me acalmar, pego aquela situação como Windows, né? Eu pego a vida daquela pessoa e coloco aqui, do ladinho, numa caixinha de ouro, a outra numa caixinha de prata, e ali fica até a próxima consulta. Porque se a gente levar isso para a gente não aguenta, a gente não vai aguentar, não vai dormir, não vai, nada. Então, aquela história de levar trabalho para casa, no nosso caso não dá, mas alguma coisa vai. Alguma coisa mais contundente vai e fica. Então, aí o que eu faço? Eu saio, eu moro no bairro da Saúde, que é um bairro muito gostoso, dá para caminhar. Assim de gente, mas dá para caminhar com segurança. Então, eu saio, eu faço uma caminhada, tem muitas árvores aqui, eu me conecto com a natureza, com o céu, com a chuva, com Deus, e isso me dá energia para continuar. Eu não sei se foi bem essa a sua pergunta, Ana. Não foi nenhuma pergunta, foi isso mesmo, essa troca com você. Obrigada, foi isso mesmo. Obrigada. Nós precisamos, em primeiríssimo lugar, Ana, cuidar da gente, porque senão a gente não consegue cuidar do outro. Eu preciso elaborar os meus lutos para depois ajudar as pessoas a elaborarem os lutos delas, se é que elas querem, né? Sim. Eu sempre costumo perguntar assim, olha, eu tenho uma pergunta muito delicada para fazer para você, mas eu estou com receio. Eu uso isso. Aí a pessoa fala, não, pode fazer a pergunta, pode fazer. E são aquelas perguntas assim, você tem medo da morte?
E aí a pessoa me responde honestamente. Ela fala, geralmente eu tenho ouvido assim, não, da morte não. Eu tenho medo de ficar numa cama entrevada, de ficar numa cama sofrendo. Eu tenho medo de fazer os meus filhos, meu marido, minha esposa, meus amigos sofrerem. Mas da morte não. Mas então eu peço licença desse meu jeito para tocar em assuntos delicados. É porque não é morte ou morrer, né, José? Para como morrer é o processo, né? É. Você está dizendo. Tá bom, obrigada, viu? Um abraço. Obrigado pela pergunta. Tem aquela... Tem o Jeremias que pediu no chat, quero falar, se possível. Tem a Lúcia, que está de mão levantada, e tem um caso aqui que estão querendo também trazer. Então, José Paulo, achei interessante a tua fala no sentido da questão religiosa que mais me toca, né? Porque eu até tenho vontade de escrever alguma coisa sobre isso, porque o ritual em si, religioso, ele tem um momento que é de catarse, né? Quem vai a um funeral sabe que você tem uma catarse familiar naquele momento, há uma explosão de emoções. Eu costumo dizer que o ofício fúnebre, o funeral de uma pessoa, diz tudo sobre ele e sua família. Você não tem como separar a história familiar daquele sujeito com o próprio sujeito que está ali naquele momento. E esse momento... Está tudo junto, né? Isso. E nesse momento pandêmico, o que a gente percebe? Primeiro, tem um corte muito bruto, porque os protocolos eles são muito duros. Então, você tem que ter 10 pessoas da família, ponto. E aí, como você é um pastor, olha o drama que eu entro nessa história. Quer dizer, como você é um pastor, a família diz assim, o seu lugar está reservado para ir. Então, de cara, eu tenho um drama comigo que eu tiro o lugar de alguém para estar num ofício fúnebre que, no máximo, tem que ser 10 minutos. Uhum. Aí você, naqueles 10 minutos, você tem que condensar, aí você vê todo o desamparo da família, entra aquela catarse em menor proporção, né? E eu passei por uma experiência aqui em Belo Horizonte muito dramática, que já teve semana, eu dei 2 vezes por semana sepultar pessoas, e outras que eu fui por amizade, mas não fui fazer o ofício fúnebre. E quando eu cheguei no cemitério de Belo Horizonte, eu vi aquele horror de sepulcro aberto, o chão aberto para receber pessoas. Terrível, tenebroso. Gente, isso gera um impacto na gente de todo tamanho, que eu olhei para aquelas covas e de imediatamente reveio sobre mim, pode ser eu. Meu Deus, um buraco desse pode estar me esperando. Uhum. Então, esse confronto que você tem, esse real, isso que você está falando, se você não tem um amparo, se você não tem um meio de se sustentar no meio desse caos, a gente sucumbe. Porque você lida com uma dor muito visceral, aquela que é palpável, sabe? Sim. Você não tem intermediário, muitas vezes, entre essa dor e o sujeito que está ali, a não ser o desamparo, o desespero do sujeito com a família, né? Uhum. Então, a minha pergunta para você, nesse sentido, ou se você quiser falar, você dá uma colocação de importância desse rito religioso, nesse momento final de dizer, olha, vamos entregar terra, pó, na nossa crença cristã, na esperança da ressurreição, né? Então, esse momento, assim, qual é esse valor que você concebe, né, a esse rito tão primordial da nossa existência, né? Que você fala que todos nós somos movidos por crenças, e uma das nossas crenças é essa que nos guia em torno da espiritualidade. Eu vou responder dentro do que eu entendi, colocando alguma coisa a mais. Nós somos muito materiais, nós somos muito materialistas. Então, tem que ter um corpo, tem que ter um defunto, tem que ter... E, na realidade, você pode não ter, você pode cremar. Os indianos estão queimando todo mundo lá, você vê o tempo todo na televisão, eles queimam. Ok, acabou ali. Agora, tem uma coisa que ninguém nos tira, Jeremias, é a lembrança dessas pessoas, é as boas recordações dessas pessoas, é o amor por essas pessoas. E isso é saudável a gente lembrar e até conversar com elas. Uma das minhas formações foi psicodrama.
E no psicodrama interno, a gente aprende a isso, a lidar com, falar com um ente querido. Eu fiz isso com uma paciente essa semana. Eu falei assim, fale com a sua mãe, que você está sentindo isso. A mãe dela já morreu. Não fique sofrendo. Fale com ela mentalmente, deitadinha na tua cama, onde você quiser. E ela começou a falar com a mãe. Aí eu encontrei com ela 2, 3 dias depois, ela falou assim, nossa, eu fiz aquilo que você falou, e a minha mãe não para de conversar comigo agora. Ela disse que ela está legal, que ela está bem, que eu posso ficar em paz e tranquilo e sem culpa. Então, isso ninguém nos tira, Jeremias. Essa conexão abstrata, espiritual, dê o nome que você quiser dar, mental, que são as nossas crenças. Então, eu dou muito valor para aquilo que a gente acredita. Foi o primeiro slide que eu botei. Nós somos o que nós cremos. Né? Se eu acreditar que, ok, foi para baixo da terra, enterrou e acabou e não tem mais nada, ok, é o teu jeito de ser. Né? Mas essa conexão com a pessoa que faleceu, eu acho ela muito importante, principalmente para a gente ir se purificando. Não sei se respondi a tua questão. Não, acho que é por aí mesmo, e talvez você traga inconscientemente aquele filme Viva la Vida, mexicano, né, que a gente nunca, a família está sempre com a gente, ela está sempre, os entes estão sempre com a gente. Deixa eu aproveitar que você falou do filme, desculpe, eu acabei de assistir ontem na Netflix, um seriado, ele se chama A Caminho do Céu. São 10 capítulos, portanto são 10 horas, né? É da cultura Coreia do Sul. Como eles lidam com a morte das pessoas na Coreia do Sul. É muito interessante, para quem tiver interesse de ver, aconselho. A Caminho do Céu chama. É um menino que ele é autista, perfeccionista, claro, né? E ele faz um ritual assim que é de arrepiar. Pronto, falei. Vamos marcar, já marquei aqui. Lúcia Cerqueira, sua pergunta. Precisa abrir o microfone. Abre o microfone, por favor. Não abriu agora. Abriu. Obrigada. Bom dia, Zé Paulo, obrigada por esse momento aqui junto, crescendo. Rosane e Cecília também da ATF, muito bom estar aqui. Sou do Rio de Janeiro. E uma questão que pega, com todos esses momentos aí que você está falando, Zé Paulo, agora, e quando o ente querido, ele passa por esse momento, estou falando da Covid mesmo, assim, né? Passa muito tempo internado, entubado, a família passou por todo esse processo, até mesmo de despedida, e sofreu o luto antecipatório, como você trouxe aí, mas aí o ente querido volta. Muito bom, graças a Deus. O ente querido voltou, e aí ele volta, a família, passa o processo. Só que ele volta, mas ele já não volta mais a mesma pessoa. Sim. E aí, o lidar depois familiar e as dores, né, sentidas tanto por aquele paciente que voltou, mas não voltou todo, né, porque ele também mudou, e a família que o recebe e o recebe feliz, mas também tendo que lidar com essa volta que é tudo diferenciada. Tudo isso, diferente. Então, agora, como lidar com essa questão? Começar do zero. Começar do zero. Okay. Começar do zero. Eu não sei mais quem você é, como você está. Eu vou tentando, né, pelas bordas, verificar o quanto ele se lembra, o quanto está a memória dele, tal. Mas é começar do zero e construir, provavelmente, um novo modelo de relação. Uma nova situação. O que a gente não pode é... tá, voltou, tá bom... Deixa lá. Não. Como você, Lúcia, está colocando essa situação, começa do zero. Ou do 1, ou do 1,5, ou do 2, ou do 5, né? E vê o que vai acontecendo. Claro, ele vai precisar de assistência médica, vai precisar de assistência fisioterapêutica, fisioterapia respiratória, tudo o que for possível
para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida melhor do que quando ela estava lá entubada, né? Sim. Obrigada. Obrigado pela pergunta, Lúcia. Tem uma pergunta da Eliane. Eliane quer falar ou quer que eu leia aqui? Acompanho um caso da família da minha nora, onde a raiva, a reação raivosa em quase todos os momentos se faz presente. Na minha concepção, nós temos que... A Elizabeth Kubler-Ross elencou uma série de etapas, que hoje a gente já não usa tanto, mas elas existem. E uma das etapas é a revolta, ou seja, a raiva. Essa raiva, ela precisa ser manifestada. Ela precisa ser vomitada. Eu preciso xingar Deus, xingar médico, eu preciso deixar essa revolta sair. É como você comer uma comida estragada e não vomitar. Aquela comida estragada vai ficar estragando. Então, você precisa botar essa revolta para fora, para aí sim, quando ela tiver sido expurgada, você passar para a fase seguinte. Que é, okay. Zé Paulo, só para agora que eu vi que mais para baixo ela dá uma complementação. Já se passou 1 ano e permanece essa atitude. É isso mesmo? Será que está cronificado? Tá. Quem é que está com a revolta? O paciente ou ela? Não, segundo o que eu entendi, a nora. A nora. Na minha família, a família da minha nora, onde a raiva, a reação raivosa em quase todos os momentos... no caso, deixa eu só explicar, que talvez não tenha ficado muito claro. Minha nora perdeu uma irmã há 1 ano, uma irmã que estava grávida, e ela deu à luz ao bebê, e depois ela morreu de Covid. Então, são 2 questões. E isso permanece esse tempo todo. Tá. Então, eu insisto naquilo que eu falei. A revolta precisa ser expurgada. Se ela precisar se chega um momento, pode ser que ela precise de um psiquiatra para receitar alguma medicação para ela não sofrer tanto com essa revolta. Então, seria interessante fazer uma consulta com um psiquiatra. Não, está usando, ela está usando o remédio. E isso fez ela melhorar, sair da depressão, do comportamento depressivo dela. Mas essa irritabilidade, essa raiva, permanece em muitos momentos, quase todos os momentos da vida, entendeu? Uma coisa que está me chamando muita atenção. É acolher essa revolta. Não é dizer assim, mas você está revoltada. Não é negar, é validar. Ela está revoltada porque ela está sofrendo muito. E o jeito dela manifestar esse sofrimento é através da revolta. Então, essa revolta precisa ser validada. Ou seja, apoiar a revolta dela. Deu para pegar? Tá, obrigada. Deixa, Zé Paulo, muitos elogios, muitos agradecimentos à sua apresentação. Tem outras questões, como casos de Alzheimer, que foi, mas não foi, né? Que a pessoa está lá, mas não é também a mesma, já não reconhece, alguns comentários, mas nós estamos em cima da hora. Então, gostaria... Cecília, o meu e-mail está na página. Se esse pessoal quiser me mandar um e-mail, eu terei prazer em responder pelo e-mail. É um prazer para mim muito grande de poder fazer isto, de poder compartilhar e de poder receber de vocês isso que vocês estão me dando, porque isso me alimenta muito. Então, eu agradeço por vocês terem participado, pelas perguntas. Quem não fez as perguntas, com certeza pensou em alguma, ou enfim. Para mim, isso é uma coisa muito prazerosa. Eu amo o que eu faço e procuro fazer da melhor forma possível. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. A gente... O convite da Cecília e da Rosane.
eu acredito que todos nós percebemos a sua paixão pelo que faz e essa sua entrega afetiva também, né? Porque eu acho muito importante a colocação quando você diz que o nosso papel é criar novas possibilidades com cada indivíduo e com cada família e estar junto com empatia, escutativa e compaixão. E acho que você faz isso muito bem, brilhantemente, passou isso para nós, né, que eu acho que nos auxilia muito a olhar essas situações que estamos vivendo com as famílias que atendemos, né, Zé? Obrigada. Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, essa delícia de encontro. Eu acho que não existe caminho bom sem o coração, e eu vi o José Paulo aqui entrando com o coração, entrando, né, tanto aqui como no seu trabalho, transparece o tempo todo esse afeto, essa alegria. Muito bom participar disso. Obrigada a todos.